A paz do Senhor Jesus, irmãos amados em Cristo e ouvintes da palavra de Deus. Quem vos saúda mais uma vez aqui é a pastora Nadir. Deus abençoe a todos que têm contribuído com esse canal, têm divulgado, têm estado atento à voz de Deus nas nossas vidas. Agradeço a todos vocês pela audiência do canal, que Deus abençoe. Hoje eu vim aqui, irmãos, para dar uma resposta para vocês sobre esse assunto aí que eu falei no outro vídeo desse vírus, né? Que muita gente levou para outro lado, né, irmãos? Levaram para outro lado, perguntando se eu tomaria vacina, se eu deixo de tomar. Aliás, não é a minha opinião que está em questão, irmãos. Mas eu vou dizer sim, eu vou falar a minha opinião. Se eu tomaria ou não tomaria, eu vou dizer. Glória a Deus. Aleluia. Porque vocês precisam de uma satisfação, sim. Nós entregamos apenas o que Deus mandou. Entregamos o que Deus nos mandou falar. Né, irmãos? A gente não quer causar pânico em ninguém, nem pavor. É por isso que nós, pastores sérios, que a gente é da classe dos sérios, não quer sair por aí dando profetada a ninguém, nem colocando pânico irracional nas pessoas. Nós queremos que as pessoas estejam a par daquilo que Deus quer que elas estejam. E eu só falo aqui quando o Senhor me ordena, irmãos. Não sou de estar profetizando nada, nem contando visão. Sei de muita coisa que vai acontecer no mundo. Mas só falo quando Deus me ordena. Porque não é certo nem correto que fique se falando coisas que não convém, que Deus não mandou falar. Como está em Ezequiel 13, ai do profeta que falou quando eu não falei. Eu vi esse juízo sendo executado no inferno. Então eu tenho muito medo, estou consciente das minhas fragilidades, irmãos. A gente só vai até onde Deus quer que nós vamos. Deus mandou eu dizer, eu repito, eu sustento tudo aquilo, nunca retirei um vídeo do ar, porque eu sei quem tem me usado, em quem eu tenho crido e sei a voz que eu ouço de quem é. Então ele me mandou dizer que tinha um número muito alto para descer a sepultura, ainda que ele estava no controle. Glória a Deus. Assim como ele teve no controle no Egito, quando feriu os primogênitos. Ele disse que seria só os primogênitos, foram os primogênitos. Ele estava no controle. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para os irmãos que o evangelho, ele só funciona para quem crê. Glória a Deus. Quem é incrédulo, quem não crê nessa palavra de Deus, na Bíblia sagrada, nas escrituras santas, não pode receber de Deus certas conversas, certas coisas, certas profecias. Porque está na carne. Quem está na carne não compreende. Só compreende quem anda no Espírito. E nós somos pastores. Nós não somos cientistas. Nós podemos falar de qualquer assunto que surgir para nós falar. Nós, pastores, somos liberados por Deus para falar, sim, de qualquer assunto dessa terra. A igreja tem autonomia e autoridade na palavra para isso. Glória a Deus. Mas o evangelho só funciona se você crê nele. Se você não crê, ele não funciona para você. É a palavra que nos foi dada para crer. Há um nome sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus, que foi dado esse nome para que se cresce nele. Então, glória a Deus, antes de falar minha opinião, eu quero ler aqui em Números 21, versículo 4. O título diz, a serpente de bronze. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés.
porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto, pois aqui não tem pão nem água. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Quando Deus quer mandar uma praga, Ele manda. E Ele mandou através dessas cobras, dessas serpentes, para picar o povo. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Veja, meus amados irmãos, o que Deus faz. Ele proibiu qualquer imagem de escultura na terra, de gesso, de metal, de lodo, de barro, de argila. E agora Deus manda fazer uma serpente, uma estátua de uma serpente de metal. Parece que Deus tem hora que é contraditório, mas não é. Aqui, o Butantã espiritual estava sendo gerado. É que nós temos que entrar na ciência da palavra de Deus, para compreender os paradoxos de Deus. Parece ser contradição, mas não é contradição. O Butantã espiritual estava sendo criado e o homem não atinava para isso na época. Não podia atinar porque não havia ciência do jeito que é hoje. Mas hoje nós sabemos que o Senhor estava falando numa linguagem oculta, dizendo: eu vou criar o soro fisiológico. Glória a Deus. O soro antiofídico, quero dizer. Que é a injeção do veneno no cavalo e ele gera um plasma que vai gerar a injeção, o antídoto contra as cobras. O veneno das cobras. Oh, glória. O cavalo é o mesmo, as cobras são diferentes. Mas o plasma do cavalo é o mesmo. É o mesmo animal. Você vê o que Deus faz. No espírito, no elo do espírito, estava sendo gerado o Butantã. Porque, amados irmãos, Deus sabe extrair do mal o bem. Glória a Deus. Então, se nós cremos na palavra de Deus e entrarmos aqui em Marcos 16, versículo 18, diz assim: pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Está entendendo, irmãos? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pegarão em serpente, mas isso não é proposital. É se alguma serpente morder, e não for nossa hora igual Paulo na ilha de Malta, que vindo uma víbora, fugindo do fogo, da fogueira que ele fez, agarrou-se no braço dele e mordeu, e aquela víbora era altamente venenosa. Se cumpriu essa palavra aqui de Marcos, capítulo 16, verso 18, na vida de Paulo. E ele não caiu duro, não. O povo considerou até ele como Apolo, como um deus de Roma. Porque ele não caiu, é a palavra se cumprindo. Então, o evangelho só funciona para quem crê. Glória a Deus. Onde você quer chegar, irmã Nadir? Vai tomar vacina ou não vai? Se for compulsória, sim. Se for compulsória, isso é, entre aspas, obrigatória, sim. Porque nós estamos numa nação
E não podemos ser pedra de tropeço para continuar contaminando os outros. Você não vai trabalhar. Você não vai entrar numa fábrica, no mercado, se a vacina for compulsória. E eu não tenho medo, porque aqui está dizendo, se você é firmado na rocha, na palavra de Deus, essa vacina não fará mal. Porque ele diz aqui, se beberdes alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Se o evangelho é poder de Deus, e eu creio nele, ele tem que funcionar, se não é a minha hora de partir. Se for, porém, ninguém impede. Vai ser por uma cobra, por um escorpião, por um outro vírus. Chegou a hora de nós deixar essa terra, nós deixamos. Glória a Deus. Não há o que temer, meus irmãos. Tome sim a vacina. Você já viu algum zumbi no Reino Unido que já foi vacinado? Porque disseram, meus irmãos, que essa vacina ia estragar os neurônios, o sistema imunológico, o DNA. Eu não vi no Reino Unido ainda nenhum zumbi andando na rua. A maioria lá, acredite, já foi vacinado. Glória a Deus. E não tem nenhum zumbi deteriorado na rua andando. Irmãos, eu quero dizer que na minha adolescência, lá no Rio de Janeiro, glória a Deus, teve a revolta da vacina nos anos 70. Eu tinha de 12 para 13 anos de idade, quando isso aconteceu. E diziam a mesma coisa, que estragar o neurônio era vacina contra a meningite. Saía em todo o jornal da época. A revolta da vacina. Nos anos 70 era gente fugindo para o norte, era gente viajando, era pessoas querendo desmaiar para não tomar a vacina contra a meningite. Foi a mesma coisa que está agora, porque deu um surto de meningite no Brasil, na minha época de adolescente, que só Jesus para ter misericórdia. Ninguém queria tomar vacina, e foi assim com a varíola, e foi assim com isso, e a varíola foi erradicada do mundo, não existe mais, e o povo com esse medo, e por aí afora. Deixemos a fábula. Se essa vacina faz mal ou não, eu não sei. Não sei o que dizer, porque eu não sou cientista. Glória a Deus. Mas eu só sei dizer que o evangelho funciona para aquele que crê. Aqui em Tiago 5, glória a Deus, 18 diz também, meus irmãos. Glória a Deus. 16, Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Não foi o que Deus nos mandou? Quando mandou gravar o vídeo, orar um pelos outros. Orai um pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se nós cremos no poder da oração, por que tememos? Glória a Deus. Ele diz, orai um pelos outros para que sareis. E foi isso que Deus mandou eu dizer no vídeo anterior. Que era para a igreja se unir nas suas casas. Estar em oração, em espírito de oração o tempo todo, orando. Todo o tempo no Espírito Santo. Para que a nossa casa seja blindada, nós sejamos blindadas. Orar por todos os homens, pelas autoridades civis e militares. Paulo diz a Timóteo. Fazer jejuns, rogos, deprecações, sacrifícios voluntários por todos os homens. Jesus manda também orar por Jerusalém, porque na sua paz tereis paz. Se você ora pelos judeus, na paz deles o mundo tem paz. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, não há o que temer. Eu tomo sim, se for compulsória. Tomo. Meus filhos também têm a mesma opinião que eu. Tomo, darei nos meus netos, sim, por que não? Se for compulsória e tiver para nós, não é sobrar, porque 6 milhões parece que veio para o Brasil, não deu para quem quis. Não sei se é compulsória. Glória a Deus, tomara que não seja.
Glória a Deus. Compulsória é obrigatória. É a vacina. É porque usam-se essa palavra bonita, compulsória, para não dizer que é obrigatória. Né? Mas, irmão, nós acabamos de ler textos importantes das Escrituras Sagradas. Se bebedes alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Glória a Deus. Isso aconteceu com o poceiro da Coreia. Diante dos soldados do Hitler, eles colocaram veneno mortífero. Ele ergueu o copo para cima, orou ao Senhor. Eles deram no cachorro 2 gotas e o cachorro morreu babando. E eles deram meio copo. Glória a Deus. Sabe quem terminou aceitando Jesus? O soldado. Chorando e de joelho, aceitando Jesus como seu único e suficiente salvador no tempo de Hitler. Deram meio copo de veneno para ele tomar. O pastor coreano. E Deus o salvou. Salvou de todo mal. Amados, não se turbe o vosso coração. Quando Deus manda uma praga desse porte, assim como foi a peste negra, Ele sabe separar os dele, como no Egito. Né? Ouça o canal do nosso irmão pastor Aleluia, o canal do Bíblia Sem Balela. Vai lá, Bíblia Sem Balela é o canal dele. Que ele também faz, glória a Deus, ele traz um recado de Deus para os irmãos, para incentivar os irmãos a tomar vacina sem medo. Não creia que isso é sinal da besta, nunca foi nem será, irmão. Isto é ciência. E é Deus que dá ao homem. Porque está escrito também que ele faz a chaga e ele mesmo a cura. Os irmãos já leram essa passagem? Ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Olha o que aconteceu com Jó. Glória a Deus. Que foi ferido da cabeça aos pés e se coçava com um caco de teia. E Deus curou Jó de uma maneira tão tremenda. Glória a Deus. Chegou a nossa hora, irmão, nós vamos deixar essa terra. Seja eu, seja você, seja quem for. Chegou a nossa hora, nós vamos. Mas num tempo desse, se não é a nossa hora, eu pergunto para Deus, eu perguntei para Deus se eu estava nesse rol de partir com corona. Ele disse que não. Porque se eu tivesse, eu sei para onde eu vou. Glória a Deus. Ele disse que não era a minha hora. Mas ele ia recolher muito, até dos deles também. Do deles. Vai sim. Do dele também. Ele já recolheu e vai recolher dos deles sim. Se é eu e você, o que nós devemos fazer, irmãos? Continuar orando, buscando. Se Deus falasse que eu ia, eu estava orando por todos vocês, cumprindo o resto da missão, me preparando. Ele disse que eu não ia. Amém por isso. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero que chegue rápido a hora de eu deixar essa terra. Não falo como uma pessoa deprimida ou com depressão, mas falo como aquela que experimentou o céu. Que é maravilhoso. Bom é sair dessa terra. Isso que é o bom. Ir para o paraíso de descanso. Espero ter lhe ajudado com esses textos da Bíblia Sagrada. Deus abençoe e aguarde mais vídeo. A paz do Senhor Jesus.